Olá, no SaúdeCast de hoje, vamos ter um bate-papo sobre acupuntura, com ninguém menos que a doutora Márcia Mamura, uma referência na área, formada pela Escola Paulista de Medicina. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Carol. Para começar, o que é acupuntura e o que é medicina integrativa? Ok, vamos lá. Então, a acupuntura, ela faz parte, é uma das intervenções que pertence à medicina tradicional chinesa. Bem da verdade, para ser mais justo, ela faz parte da medicina chamada medicina asiática, né? Porque a medicina tradicional chinesa só contemplaria um dos países que praticam, né, a medicina oriental. E a acupuntura, ela veio para o Brasil mais ou menos na década de 60, né? Mas ela é apenas uma das intervenções. Junto com a acupuntura, a gente tem a massagem, a dietoterapia, a fitoterapia, né, a própria meditação, as práticas corporais, tudo isso faz parte da medicina tradicional chinesa. E a acupuntura seria o ato da gente inserir a agulha de acupuntura pelo corpo, né? Isso seria a acupuntura. E a acupuntura, então, ficou como nome da especialidade, né? Na verdade, o nome correto seria acupunturiatria, né? E que isso virou uma especialidade médica desde 1995. Então, como é que isso encaixa dentro do contexto da medicina integrativa? A medicina integrativa hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela comporta as medicinas antigas, as medicinas chamadas tradicionais e que acabaram sobrevivendo, né, ao longo do tempo. Então, é a medicina tradicional chinesa, a antroposofia, o Ayurveda, né? Então, são todas formas antigas de medicina e que fazem parte dentro de um guarda-chuva maior que se chama medicina tradicional, complementar e integrativa. Qual é a relação da medicina do Ocidente para essa medicina chinesa e como que ela se instaurou aqui no país, no Brasil? Uhum. Então, primeiro, a gente precisa entender que essas formas tradicionais de medicina, elas perduraram ao longo do tempo, né? A medicina tradicional chinesa, por exemplo, ela tem 5.000 anos, né, de existência, né, referido, né? Então, o que hoje aqui no Ocidente, no mundo inteiro hoje, na verdade, a gente faz a junção das duas medicinas, por isso que se chama medicina integrativa, né? No qual a gente tem médicos que praticam a medicina chamada convencional, que é essa que a gente estuda 6 anos, depois vai fazer residência e se especializa, mas também tem o médico tradicional que pode se especializar na medicina tradicional chinesa, na Ayurveda e etc, tá? Então tem havido um movimento mundial, né, no qual a medicina integrativa, ela vem então para estar junto, complementar, né, integrar com a medicina convencional. Até mesmo porque há também uma necessidade de ser menos intervencionista, prescrever menos fármacos, né, lançando mão de outras possibilidades terapêuticas que não só a farmacológica, por exemplo, né? E com isso, cada uma dessas medicinas tradicionais tem várias intervenções, várias práticas que podem ajudar, né, e complementar no manejo do paciente. E quem pode fazer acupuntura? Para que é indicado? Então, hoje, não existe nenhuma lei ainda que regulamente a prática da acupuntura. É um projeto que está em votação, né, no Senado, mas a acupuntura foi reconhecida como uma especialidade médica desde 95, né? Então, minimamente, a pessoa ela tem que ter uma formação, né? Apesar de tradicionalmente esse conhecimento, né, algumas pessoas acharem que foi passado de mestre para discípulo, de pai para filho. Hoje a formação, por exemplo, na China, requer que você seja médico, né, para fazer a medicina chinesa, tá? Então, o principal disso também é você fazer um diagnóstico, né? Porque muitas das vezes a gente precisa ter uma real noção, ou seja, o diagnóstico correto do paciente para determinar qual a intervenção que eu vou fazer. Nem sempre a acupuntura, por exemplo, é a melhor intervenção ou intervenção de escolha. Às vezes, esse paciente, por exemplo, precisa de uma cirurgia, né? Ou então precisa de um medicamento, né? Ou de uma quimioterapia, por exemplo, em casos mais graves. Então, é sempre importante fazer o diagnóstico. E a acupuntura, ela
não é que ela serve para tudo, nada serve para tudo, né? Mas se a gente entender que o adoecimento ele é um processo e que quando ele já alcançou, né, uma determinada fase no qual a gente precisa de uma intervenção farmacológica ou cirúrgica, a acupuntura, por exemplo, ela vai atuar como coadjuvante, ela não vai ser o tratamento principal, né? Por exemplo, numa situação orgânica, né, que a gente chama na formação de um câncer, esse paciente precisa de quimioterapia, precisa de radioterapia, precisa de cirurgia, mas a acupuntura, por exemplo, ela tem muita atuação, né, na náusea e vômitos, no bem-estar, ajudar o sono, ajudar o apetite, né? Então, nós atuamos como coadjuvante, né, em algumas situações. Mas também podemos ser o tratamento de primeira escolha, por exemplo, em quadros de dor ou em quadros de inflamação, né, desde o início. E a senhora falou sobre diagnóstico, então tá aí a importância de ser um profissional médico para executar a acupuntura? Então, sempre, o ponto de partida é um diagnóstico médico, né, clínico, tá? Para que a gente possa, né, baseado em evidências, escolher qual é o melhor tratamento para aquela condição. Então, primeiro, seja lá a intervenção que você vai fazer, você precisa fazer um diagnóstico. Por quê? Porque quando a gente não faz um diagnóstico correto, a gente pode deixar evoluir aquela condição ou não fazer o diagnóstico da condição adequada. Às vezes, por exemplo, o paciente tem uma cefaleia, né, uma dor de cabeça, e pode ser desde realmente algo simples, né, de baixa complexidade, como também pode ser uma manifestação de um tumor. Como é que você vai fazer? Você é médico e você vai fazer o diagnóstico diferencial, né, para que você trate adequadamente. Então, a acupuntura, ela trataria o tumor na cabeça que está dando cefaleia? Claro que não. Né? Mas ele trata a cefaleia de baixa complexidade? Trata, mas para isso eu preciso ter o diagnóstico clínico correto, adequado. Ah, perfeito. Porque a gente vê hoje que uma pluralidade de profissionais querem aplicar a acupuntura, mas não necessariamente eles têm essa capacidade, essa formação, né? Porque às vezes acontece alguma intercorrência, né, na acupuntura, e eu acho que essa é a importância do profissional, né? Por isso que está havendo uma grande discussão, né, no Senado entre a própria Sociedade de Especialidade, que é o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que quer também garantir a segurança do paciente, né, porque nem todo mundo, mesmo que tenha estudado, né, acupuntura, é familiarizado com a anatomia, por exemplo, né? Isso requer, né, um estudo. Então, existem outros conselhos de classe, como a fisioterapia, enfermagem, psicoterapia, educador físico, que reconheceram a acupuntura, né, como uma prática prevista pelo seu conselho. E há também uma grande discussão, né, se isso está adequado ou não. Então, isso está sendo debatido no Senado, né? Agora, o mais importante também, ao meu ver, é que a gente garanta a segurança do paciente e também haja controle e monitoramento da formação desses possíveis profissionais de saúde, né, para garantir a segurança da população. A senhora pode contar um pouco sobre a evidência científica da acupuntura e quando que ela foi implementada pelo SUS? Então, a acupuntura ela entra no antigo SUS, que nem chamava SUS ainda, na década de 80, tá? E então, por iniciativa de alguns grupos de médicos, né, que instituíram a acupuntura na rede pública. Nós aqui no Unifesp, nós atendemos um grande contingente, né, de pacientes com acupuntura. Nós recebemos, então, né, os pacientes referenciados, né, para tratar dores em geral, né, questões emocionais, alterações de humor, né, inflamações crônicas com acupuntura, mas também temos o pronto atendimento, no qual está dentro do SUS e é um serviço de porta aberta, ou seja, qualquer um pode chegar e pode ser atendido. Agora, muitas das unidades de saúde também têm, né, disponível o serviço de acupuntura. Além do mais, o Ministério da Saúde começou a capacitar diversos profissionais de saúde que atuam, né, na atenção primária com auriculoterapia, né, que é uma modalidade, né, da medicina chinesa, tá? Seria uma técnica afim, né, da acupuntura. Então, cada vez mais, né, a própria medicina chinesa, a acupuntura, a aurículo, a própria fitoterapia,
tem iniciado, tem participado ainda como forma de tratamento disponível no SUS. E a presença do pronto atendimento, ele ocorre somente aqui no Hospital São Paulo, ou o pronto atendimento é uma ação já encontrada em vários lugares no SUS? Essa iniciativa do pronto atendimento, ela surgiu, na verdade, de uma necessidade, porque quando o professor Issal, ele instituiu o serviço e abriu um ambulatório, rapidamente ele lotou, né? Porque quando você melhora um paciente, ele vem com 4 ou 5 pessoas, né, junto, e todo mundo queria ser paciente. Então, houve a necessidade, né, de ter uma acupuntura eficaz, rápida, né, e que pudesse atuar de uma forma de urgência, né? Então, por isso que surgiu a ideia do pronto atendimento, que é, inclusive, um serviço exclusivo aqui, né, da Unifesp, e não existe em lugar nenhum do país, na verdade, nem do mundo, a não ser nos países, obviamente, asiáticos, tá? Uma outra dúvida seria quais são os serviços que tem aqui no Hospital São Paulo de acupuntura? Tem várias áreas específicas que a acupuntura trata? Exatamente. Então, além do pronto atendimento, né, que funciona como um pronto-socorro, nós temos um ambulatório geral, no qual a gente recebe os pacientes referenciados pelo CROSS, e a demanda interna, né, do próprio hospital, né, das diversas clínicas que a gente tem, mas nós também temos um ambulatório dedicado para pediatria, no qual a gente atende crianças, desde o recém-nascido até adolescentes. Nós também temos um ambulatório de dermatologia e estética, temos também um ambulatório de acupuntura e zumbido, e nós temos um ambulatório que trata as emoções, que é o ambulatório do Qi mental. Esse ambulatório do Qi mental seria o quê? Esse ambulatório, ele surgiu porque o professor Issal, ele idealizou uma técnica própria dele para abordar o paciente com relação às suas emoções. Porque a medicina chinesa, ela diz o seguinte, né, que nós temos vários fatores de adoecimento, né, mas que na visão do professor Issal, 2 são os mais importantes. Primeiro, seria o fator alimentar, ou seja, ter uma alimentação não regrada é um grande fator de adoecimento. E segundo, que é o principal na visão dele, que a gente começa adoecendo pelo nosso fator mental e emocional. Por isso que a gente tem esse ambulatório, no qual a gente trata da parte mental e emocional, segundo a visão da medicina chinesa, aliando com o que a gente já conhece da nossa medicina convencional, que é a medicina neuropsicoimunoendócrina, né? Então a gente integra esses conhecimentos e aí tem a teoria do Qi mental. Que bacana, é uma intervenção não farmacológica, né? Que ajuda bastante. Que bom. E para conseguir ter esse atendimento de qualidade, a pessoa pode fazer o quê? Então, o pronto atendimento, ele é uma porta aberta, ou seja, você pode chegar aqui, funciona na Rua José de Magalhães, 340, abre ficha desde as 7h30 da manhã até o meio-dia, tá? Precisa vir munido de um documento com foto e do cartão nacional de saúde. Para o ambulatório, existe um sistema de referenciamento do posto de saúde. Então, é o posto de saúde da pessoa que encaminha, né, para uma rede que se chama Sistema CROSS, e daí desse Sistema CROSS o paciente vem para cá. Agora, para um ambulatório mais específico, por exemplo, de pediatria, de estética e do Qi mental, né, vocês podem procurar pelo pronto atendimento, que a gente faz uma triagem e encaminha conforme a disponibilidade do ambulatório. Uma das grandes contribuições, eu diria, da medicina tradicional chinesa, né, e o que o professor Issal trazia muito, é que ele resgata um provérbio chinês que fala que esperar ter sede para cavar o poço é tarde demais. E é isso que a gente deve fazer com a nossa saúde, ou seja, você não precisa ficar doente para depois correr atrás do tratamento, você precisa manter a sua saúde. Só que na nossa visão, né, mais pragmática, mais convencional, a gente não mantém a saúde. A gente só quer tratar quando aparece, mas a gente precisa cultivar, manter a saúde. E isso é algo mais cultivado pelos orientais, né? Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Não precisa adoecer para você se tratar. Cultive a doença e se mantenha saudável. Que bacana. Obrigada, doutora. Obrigada pela... Não vamos esperar ter sede, então, para acabar o poço. Poxa, Exato. E eu quero agradecer a participação da senhora, foi um prazer. Obrigada, muito obrigada, Carol.